Já que a gente está falando de mercado, Lula, e está falando de bastidor, já começou essa parte de mercado, vamos encaixar aí essa pauta, porque tem uma apuração, né? Eu soube que você ficou sabendo aí de algumas coisas, como o Baraúna, meu amigo Baraúna fala, uns drones sobrevoaram aí, né? E falaram algumas coisas, né? Trouxeram algumas informações, aquele velho passarinho verde. Então, o momento é todo seu. O que é que Luiz Teles, o que é que Lula Teles tem de apuração? Atenção, hein? Mercado e bastidores, a partir de agora com o Luiz Teles. Vamos lá. Foi informação também, né, apurada por outras reportagens, né, com fontes oficiais do Bahia, é bom te deixar muito claro isso. Dentro do jornalismo a gente tem, né, uma prática de fazer conversas em off com fontes, isso é uma prática, às vezes é para proteger a fonte, às vezes é para proteger a empresa a qual a fonte participa, às vezes é até para proteger a própria reportagem, né? Então, essa foi uma conversa em off, feita com fontes oficiais do Bahia, e com a fonte oficial do Bahia, e fontes, né? Na verdade, nessa conversa tinha mais de uma pessoa participando, e o que a gente pode dizer é que, assim, houve esclarecimento de muitas situações nessa conversa, né? Muitas, e a gente pode vir agora ponto a ponto trabalhando essas situações, né? Acho que a gente pode começar, inclusive, né, nessa conversa sobre a situação de Lúcio, né? Sobre o que houve com Lúcio. Não houve nenhuma proposta oficial por Lúcio, nem do Ajax, nem do Feyenoord. Chegam sondagens por Lúcio constantemente, também isso foi revelado, né? Chegam, na verdade, sondagens a diversos jogadores do grupo, né? Só que, assim, o Bahia sempre vai medir o que é que vale você negociar ou não. Outra conversa que foi importante foi dizer, não tem jogador inegociável, mas precisa ser um negócio bom no todo, né? Você não vai vender um jogador que não te deu retorno esportivo, né? No minimamente você vai, quando você vender um jogador, ele vai ter que ter dado algum tipo de retorno esportivo, ou a venda ser uma venda que dê muito lucro ao clube, né? Biel é um bom exemplo disso. É uma venda que deu muito lucro ao clube, um jogador que deu algum retorno esportivo. Foi uma venda num espaço de tempo curto, né, para um clube que agora pensa em médio e longo prazo, né, um espaço de tempo de 1 ano, mas que deu ao clube um retorno muito alto em relação ao seu investimento, e um jogador que já tinha dado retorno esportivo. Então, assim, o que fica muito dessa conversa que a gente teve, a gente está falando primeiro do caso de Rodrigo, a gente vai falar de outras situações, é que o Bahia sempre vai pesar todos esses aspectos em suas negociações, né? Tanto para trazer jogadores, quanto para negociar atletas que já estão no clube, né? O aspecto esportivo, o aspecto do lucro, né, nas negociações, né, da margem de lucro nas negociações, e isso é muito importante, e isso se equilibrando com as receitas do clube. O clube não vai fazer nessa balança coisas que o onerem, né, seja aí pelo valor de salário do atleta, seja o valor a ser pago, mas também, ao mesmo tempo, o Bahia vai estar sempre colocando nessa balança a possibilidade de venda no atleta mais à frente. Então, por isso, por exemplo, há muito mais possibilidade do Bahia trazer jogadores numa margem de idade em que o Bahia tenha, dentro dessa balança, a possibilidade de renegociá-lo mais à frente, né? Então, assim, a gente vai ver muito mais investimentos em atletas até 25, 26 anos, né? Assim, sobretudo até 25 anos, o investimento mais vultuoso, né, do que em atletas com idade mais avançada. Mas o Bahia sempre vai estar botando na balança esses 3 elementos, né? O elemento do retorno esportivo, o elemento do retorno financeiro e o elemento do equilíbrio financeiro.
Tá? Então, isso ficou muito claro na conversa com essa fonte. Então, acho que o assunto do Lúcio Rodrigues é esse, está posto hoje. Hoje a intenção do Bahia é valorizá-lo antes de fazer qualquer tipo de venda. Né? Não faz sentido algum, por exemplo, essa fonte falou, não faz sentido algum a gente emprestar Lúcio para um clube que não tem a mesma filosofia que a gente tem. Né? Emprestar um clube que a gente saiba, por exemplo, talvez que ele não vá ser titular onde ele vai estar jogando, ou que vai estar tirando a nossa possibilidade de tê-lo como um ativo dentro do próprio clube que produza retorno esportivo também para a gente. Então, mandar Lúcio a um clube qualquer também é outra impossibilidade de acontecer. Né? Assim, a gente quer, se for para um clube que vai estar dentro dos parâmetros de jogo do Bahia, de evolução de jogo e evolução do atleta, como o Bahia pensa que ele, né, potencialmente tenha mais retorno financeiro / esportivo. A outra situação que é muito boa a gente falar é em relação à situação de goleiro. Tá? Primeiro, muitas perguntas, inclusive, falando, rapidinho, Marcos Vinícius e outros aqui estão perguntando, né, sobre o goleiro. Agora, atenção, informação sobre o goleiro, sobre o Patrick Sequeira e outras cositas más. Luiz Teles. Então, primeiro, a gente já vinha comentado aqui, né, e essa fonte confirma muito claramente, é o perfil. Bahia não vai trazer um goleiro só um cara que tem nome, um cara que faz muitas defesas, etc. O Bahia só vai trazer um goleiro que se encaixe na filosofia, e essa coisa do volume de jogo provocado pelo goleiro que sabe jogar com a bola nos pés, que saiba tomar boas decisões, que tenha um bom jogo com a bola nos pés. O Bahia não vai trazer um goleiro fora disso. Né? Trouxe o Ronaldo para uma situação muito específica, que precisava complementar o elenco, precisava dar uma cancha, precisava dar, inclusive, uma tranquilidade maior, né, ali para embaixo das traves, no momento em que terminou um ano com muitas dúvidas, né, com Marcos Felipe, com o próprio Danilo. Então, a situação de Ronaldo é um jogador que veio por empréstimo, né, e um jogador, inclusive um jogador que tem uma idade um pouco mais avançada, né, ainda não é um jogador velho, mas não se encaixa nesse perfil, mas um novo goleiro só virá nesse parâmetro. Confirmou que houve as conversas com o Patrick Siqueira, né? Inclusive que não há portas fechadas nessa conversa, tá? Mas também que jamais o Bahia vai, nesse perfil de jogador e para o atual padrão que o Bahia tem de possibilidade de contratação, pagar 8,5 milhões, né, de euros numa negociação por um goleiro com esse perfil. Hoje o Bahia não vai pagar esse valor no mercado. O valor falado pela fonte foi de 8,5 milhões de euros. Né? 7 milhões, já não sei se estaria fora do padrão. Né? Eu acredito que estaria, tá? Pela conversa, pelo feeling provocado por essa conversa, eu acho que 7 milhões ainda estaria fora do padrão de euros. Né? Acho que trazendo um pouquinho mais para baixo já traz para uma realidade maior do que o Bahia procura. Mas eu acho que o mais importante disso aí, mais importante do que valores, etc., do que confirmar ou não as negociações, é ter a certeza do tipo de perfil de goleiro que o Bahia está procurando. Tá? O Bahia não está relapse. Outra coisa importante, o Bahia está de fato procurando esse goleiro no mercado. Né? Então, assim, o Bahia enxerga, e como nós aqui, analistas, enxergamos a necessidade de ter um goleiro com mais qualidade para esse tipo de jogo. Tá? E aí juntamos as peças. O Rogério Ceni já falou que precisamos disso. Essa fonte foi muito clara em dizer que a gente precisa disso para dar esse passo a mais na qualidade do nosso jogo. E é muito bom saber que o Bahia está trabalhando isso dessa maneira. Outra coisa importante,
né? Deu a entender muito claro. O contato de Everton Ribeiro com o Bahia está selado, né? Por conta de meta, né? Então, assim, não vai se anunciar agora porque tá selado, né? As metas, na verdade, está muito acima do que se espera dentro do contrato para poder atingir essas metas, e vai haver uma renovação automática de renovação. Por isso que o Bahia ainda não anunciou, não há necessidade. A mesma coisa, a situação de contrato, a mesma coisa para falar de áreas, não é a mesma situação, tá? Áreas não tem um dispositivo de metas para renovação, e o Bahia tem interesse na renovação de áreas. Segundo a fonte, áreas têm interesse na renovação do Bahia, mas precisa sentar, conversar e se chegar a um acordo por essa renovação. Tá? Então, a situação de áreas hoje é essa, mas não há um dispositivo em contrato que garanta. Pode até haver um dispositivo, mas nesse momento o dispositivo não é automático para renovação, ou não garante uma renovação com o lateral colombiano. Esse perfil de contratações, eu quero muito insistir nisso, tá? Talvez tenha sido a coisa mais insistente nessa conversa com essa fonte. Para a gente ficar muito atento, né, nas coisas que chegam de mercado em relação à idade de jogador, em relação aos valores da vinda desse jogador, e em relação ao perfil do clube. Então, assim, para a gente raciocinar melhor em relação ao que é de fato uma especulação e o que é de fato coisas que a gente pode, aqui nesse mato pode ter coelho. Então, o Bahia não vai trazer jogadores de idade alta sem possibilidade de retorno financeiro. Tá? Quando uma janela, uma oportunidade de mercado nos coloque um jogador fora dessas características, em que o retorno esportivo possa ser suficiente para equilibrar essa balança de equações, aí pode virar uma realidade, como aconteceu com Everton Ribeiro, por exemplo. Mas fora essa mínima, que quase nunca acontece no mercado, possibilidade, sobretudo porque são jogadores de salário muito caro, né? O Bahia não vai fazer esse tipo de movimentação. Então, a movimentação regular do Bahia vai ser para jogadores que tenham um valor de mercado normal, que não estejam superfaturados e que tenham idade, né, para um possível retorno, com a combinação de retorno esportivo e retorno financeiro mais na frente. Isso é Bahia. Precisamos todos nós ficar atentos a essa informação. Isso assim, é cravado. Isso faz parte da filosofia de como o clube trabalha vem trabalhando e vai trabalhar daqui para frente, tá? Então, acho que essas são os principais fatos dessa conversa, e que assim é fonte do clube, é fonte de dentro do clube, que eu estou passando aqui, né? A gente precisa, das coisas que a gente precisa ficar muito atento. É isso. O segundo tópico é em relação à Talisca, né? Porque tal Febrero falou aqui, ou seja, adeus Talisca. Essa situação de Talisca, eu acho que é uma situação que foge um pouco dessa regra que o Lula está falando, mas é a opinião minha, a impressão que eu tenho, tá? Primeiro porque é um jogador que, de fato, mudaria completamente o patamar do Bahia, e segundo, que depende muito do desejo do jogador, né? Talisca, por exemplo, para chegar ao Bahia, ele poderia chegar numa espécie de pré-contrato, onde o Bahia poderia fazer um movimento parecido com o que fez com o Everton Ribeiro, né? Que seria um jogador de alto custo, em termos de salário, mas um valor que o Bahia um jogador que o Bahia não teria que desprender o valor para transferência, por exemplo. Né? Então, eu acho que tem uma diferençazinha em relação a essa receita de bolo, digamos assim, né, dita por Luiz Teles aí. É a minha impressão, né? Acho que como ele balançar a cabeça positivamente, acho que ele concorda com o que eu estou falando. Eu acho que é uma situação muito parecida com a de Everton Ribeiro, exatamente. Ou do próprio Arias também, que veio sem contrato, enfim.
Exato. E aí abre-se essa possibilidade. Então, assim, a receita geral, ela o o direcionamento dela é do equilíbrio. É do equilíbrio dessa balança entre o que você pode trazer, que não vai te onerar demais, que vai te dar retorno esportivo e que lá na frente pode te dar também um retorno financeiro. Às vezes é o atleta que não vai ter, você não vai conseguir esse retorno financeiro, mas o retorno esportivo tem um potencial altíssimo em outros bens que compõem esse orçamento crescerem. Uma vinda de Talisca, por exemplo, só dando um exemplo, não tem informação nenhuma, tá? Mas ela pode aumentar venda de camisas, aumentar a audiência, aumentar o número de sócios, o ganho esportivo, você colocar ali no papel, pode te dar mais premiações, e por aí vai, velho. Então, assim, é uma série de outras composições que ajudam, mas não está, assim, não é o core, né? Não é o usual, não será o usual das negociações feitas pelo Bahia no mercado.